Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Voltando ao curso de matemática apostilado, estará, é claro, na descrição desse vídeo o link para todas as apostilas que já coloquei, mas essa de hoje que é a de logaritmos, o assunto de hoje dessa aula. Então, o logaritmo, imagine sempre que ele facilita operações. Então, o produto vira uma soma, a divisão vira uma subtração e a potenciação vira um produto. Então, cai sempre para uma operação mais simples. Essas são as três principais propriedades. Vamos ver desde a definição, condição de existência, propriedades, função, equação e inequação logarítmicas. Então, a definição do logaritmo é a seguinte. Definição. Log de A na base B é C. C e somente se B elevado a C for A. Então, por exemplo, o log de 16 na base 4 é 2, porque 4 ao quadrado é 16. E 4 ao quadrado sendo 16, o log de 16 na 4 é 2. O log de 8 na base 2 é 3, porque 2 ao cubo é 8. Então, tendo a base do logaritmo como base de uma potenciação, o resultado é o logaritmando. Então, esse termo A se chama logaritmando, base, e C é o logaritmo, o resultado da operação. Tome muito cuidado com as condições de existência do logaritmo, isso nós vamos usar o tempo todo, condições de existência. Essas condições, elas fazem parte do domínio da função logarítmica. Então, apareceu na base ou no logaritmando a incógnita, não se esqueça dessas condições e depois tais condições deve-se fazer uma intersecção com as respostas do problema. Então, você tem que, condição de existência, o A maior do que zero, logaritmando sempre maior do que zero. A base maior do que zero e a base diferente de 1. Isso tudo é uma conjunção, ou seja, um E. Essas coisas têm que acontecer simultaneamente, essas condições. E assim você faz a intersecção dessas condições, no caso de um domínio, com resposta do problema e verifica se essa resposta é conveniente ou não. Então, as propriedades do logaritmo, reveja as da potenciação, está na apostila de função exponencial, coloquei lá no começo. A apostila de conceitos fundamentais também fala muito de potenciação, reveja essas propriedades, elas são, inclusive a de radiciação também, são importantes para resolver problemas de logaritmo. Então, propriedades. Como eu estava dizendo, a melhor maneira de lembrar das propriedades é imaginar que cai sempre para uma operação mais simples. Então, primeira, o log do produto, log de um A vezes C numa base B, é o logaritmo da soma, log de A mais B, mais log de C na B. Log de A na B mais de C na B. Por exemplo, e aí você já vai se acostumando a fazer as transformações. Fatorar logaritmandos é uma dica muito importante. A fatoração de logaritmandos te dá condições de transformá-lo num produto com potências e o produto vai virar soma, a potência virar produto. Então, por exemplo, o log de 6 na base 10 é o log de 2 vezes 3 na base 10, que é o log de 2 na 10 mais o log de 3 na 10. E usei esse exemplo porque os logs de 2 e 3 na 10, eles aparecem muito nos problemas, como dados de um problema, inclusive. Você não é obrigado a decorar uma tábua de logaritmos. Só as operações imediatas, né, que vêm da definição, é que você precisa saber. Então, log de A na A é 1. Né? Esse tipo de
consequência da definição. Isso é muito importante. Temos que log de A na A é x, não sei o valor. Então A elevado a x é igual a A elevado à primeira, logo x igual a 1. Por exemplo, essa é uma consequência imediata da definição. Então, log de 3 na 10 é 0,477. Às vezes aparece como 0,48. O log de 2 na 10 é 0,30. 0,301, aproximado para 0,30 muitas vezes. Então, com esses dois, você já consegue achar o log de 6. Veja que o log de 6 é uma soma do log de 2 com o de 3. Então, o log de 6 será, log de 6 na 10, será 0,477 mais 0,30. 0,300. Que dá 0,777. Está aí já um exemplo de como achar um logaritmo usando outros dois. Na primeira propriedade, que é o log do produto. Vamos ver o log da divisão. Então, o log de A sobre C numa base B, aqui a divisão vira subtração, diferença. Então, será o log de A na B menos o log de C na B. Um exemplo muito importante é quando você trabalha com 5, o log de 5. Então, quanto vale o log de 5 na base 10? Ele vale o log, vamos trocar 5 por 10 dividido por 2. Imagine que o problema te dá o log de 2 aqui, 0,30. Então, log de 10 na 2 é o log de 10 na 10 menos o log de 2 na 10. Que é, log de 10 na 10 volta aqui, no que eu tinha comentado antes, que é 1. Quando um logaritmo tiver a base igual ao logaritmando, o resultado é sempre 1. Então aqui, é claro, obedecendo as condições de existência. Aqui vale 1, o log de 2 na 10 é 0,30, 1 menos 0,30, 0,70. Então o log de 5 na 10 é 0,70. E assim você já consegue achar o log de 5 na 10. E essa é a segunda propriedade, muito importante então, do logaritmo. Terceira propriedade, a potência. Então quando você tiver uma potência no logaritmando, ela cai à frente do logaritmo fazendo um produto. O que eu estou dizendo é o seguinte, um log de A elevado a C numa base B é C log de A na B. E ainda, se houver um expoente na base, ele vai cair à frente do logaritmo também como um produto, mas invertido. Então, uma quarta propriedade, o log de A numa base B elevado a C é 1 sobre C log de A na B. Lembre-se sempre de qualquer fórmula, leia nos dois sentidos, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, se eu tiver uma soma de logaritmos de mesma base, eu posso voltar para um produto que muitas vezes é interessante na resolução do problema. Um exemplo sobre essa terceira propriedade, quanto será o logaritmo de 72 na base 10? Então, quando você tem um número maior assim, o mais interessante, uma ferramenta muito importante da aritmética é a fatoração. A fatoração ela te dá a anatomia do número, do que ele é feito, como ele é composto. Então, fatorando 72, aqui separadamente, 72 por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, o 72, ele é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E assim eu posso reescrever o log de 72 na 10 como log de 2 ao cubo vezes 3 quadrado na base 10. Repare que primeiro eu vou fazer a soma, esse produto vai virar soma, então vou usar a primeira propriedade e depois a terceira propriedade. Então, o log de 72 na 10 é o log de 2 ao cubo na 10
mais o log de 3 quadrado na 10. Esse 3 cai à frente do logaritmo, então a potenciação se transforma em um produto. 3 log de 2 na 10 mais 2 log de 3 na 10. Aqui aconteceu a mesma coisa, 2 cai à frente do logaritmo fazendo um produto. O log de 2 na 10 é dado, digamos, seja dado pelo problema, 0,30. O log de 3 na 10, 0,48. Então aqui eu tenho 3 vezes 0,30 mais 2 vezes 0,48. E assim descubro o log de 72 na base 10. Cuidado! A volta que eu faço aqui, voltando uma soma para o produto no logaritmando, ou voltando uma subtração para uma divisão no logaritmando, isso só pode ser feito se os logaritmos forem de mesma base. Então veremos também como fazer uma mudança de base. A mudança de base é feita da seguinte maneira. Você tem, por exemplo, um log de 2 na base 3. Mas esse não foi dado do problema. Foram dados o log de 2 na 10 e o log de 3 na 10. Então, eu preciso passar esse logaritmo para a base 10. Usa-se o seguinte procedimento. Um log de A na base C, eu quero passar para uma base B. Você abre o logaritmo, ele será log de A na B sobre log de C na B. Então, o meu log de 2 na 3 é a mesma coisa que um log de 2 na 10 sobre um log de 3 na 10, que dá 0,30 dividido por 0,48. Repare, então, que dessa forma eu posso trabalhar com logaritmos de quaisquer bases e consigo passar para a base que foi dada no problema. Essa é uma propriedade muito importante dos logaritmos, a mudança de base, saber trabalhar com ela, e com as outras propriedades também. Você tem alguns problemas de logaritmo que aparecem com uma certa frequência. Se você tiver, por exemplo, logaritmo no logaritmando, é o que acontece aqui. Então aqui, por exemplo, um 2, um 3, um outro 2, aqui um x, digamos que isso seja igual a 0. Essa é uma equação logarítmica bastante interessante. Muitas vezes as pessoas assustam um pouco porque tem um logaritmo dentro do outro. Mas aqui é só resolver de fora para dentro. Então eu sei que a base do logaritmo vai ser usada como base do resultado. O resultado será o expoente, e isso me dará o logaritmando. Então, ao fazer esse primeiro procedimento, eu já elimino o primeiro logaritmo. E faço isso 3 vezes. Então, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado à primeira, 3. 2 ao cubo, 8. X é 8. Mais devagar agora. Então, primeiro, 2 elevado a 0 vai dar esse colchete. Ou seja, log de 3. Log de x na 2 na base 3 é 2 elevado a 0, 1. Agora, vou fazer a definição de novo e vai me dar esse outro colchete, 3 à primeira. Então, tenho que o log de x na 2 é 3 à primeira, 3. Sobrou um logaritmo só. Definição de novo. 2 ao cubo é x, logo x igual a 8. Muitas vezes é interessante você usar a definição para resolver problemas de logaritmo, mas a grande maioria vai exigir as propriedades, que você saiba todas as propriedades do logaritmo. Estão aí as principais. Interessante você ver o que é cologaritmo e também o antilogaritmo. São termos bastante técnicos, mas que podem aparecer numa prova. Vou colocar esses termos na apostila. Ainda, a função logarítmica e inequações logarítmicas. Já havíamos visto a função exponencial na aula anterior do curso. Aqui tem um gráfico com os dois tipos de função exponencial,
quando a base for maior do que 1, uma crescente, quando a base estiver entre 0 e 1, uma decrescente. Para o logaritmo, quando a base for maior do que 1, você terá uma função crescente. Então aqui o a maior do que 1. Para a maior do que 1, crescente do logaritmo. Um gráfico de log de x por x. E quando a base estiver entre 0 e 1, você tem uma função decrescente, também encontrando no 1. Então este aqui da decrescente é o caso em que o a está entre 0 e 1. Repare que o gráfico nunca passa para lá. Então você nunca terá um resultado, um valor de x negativo. E é possível ter um logaritmo, o resultado, colocando o x no logaritmo, é possível ter um resultado negativo? Sim. Sim, veja, essa parte aqui tem um y negativo. Essa parte tem um y negativo. Eu posso fazer log de x na 10 é igual a menos 1. Quanto vale x? Definição. Sentido anti-horário. 10 elevado a menos 1 é x. Então x é 1/10. Log de 1/10 dá 10 é menos 1. Então, o resultado de um logaritmo pode ser negativo. Nem a base, nem o logaritmando podem ser negativos para que ele exista. Está aí, então, a função logarítmica. Vamos ver as características dessas duas funções, a crescente e decrescente, o que vai nos levar à resolução de inequações logarítmicas. Repare, quando a base é maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Então, a relação entre a proporção entre x e y é direta. Quanto maior x, maior y também. Consequência prática disso, resolução de inequações logarítmicas. Log de x na 3 maior do que log de 4 na 3. Como a base é maior do que 1, ao comparar os logaritmandos, eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, x é maior do que 4. Aqui é apenas um então. Então, x é maior do que 4. Mantenho o sinal da desigualdade. No caso da decrescente, vai acontecer ao contrário. Então, veja, se eu tenho uma função logarítmica com a base entre 0 e 1, conforme eu aumento o valor de x, diminui o valor de y. Aqui eu tenho y menor para um x maior. Aqui o y2 e o y1. Consequência disso é que quando eu tiver uma comparação, a desigualdade é sempre uma comparação. Quando eu tiver uma comparação de logaritmos, vou verificar a base. Se a base estiver entre 0 e 1, meio, por exemplo, meio menor igual a log de 3 na meio. Verifique. Você tem que também colocar a resposta do problema junto com a condição de existência, fazer uma intersecção entre elas. Aqui eu vou ter, aqui x maior do que 4, né? Vai ser maior do que 0 também, então a intersecção dá o próprio maior do que 4. Aqui não teve nenhuma consequência com a condição de existência, uma intersecção, mas aqui vai ter que ser feito. Então, o x, ele é maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3, porque eu vou inverter o sinal da desigualdade. Então, primeira coisa, tanto aqui quanto aqui, sempre verifique a condição de existência. X maior ou igual, x maior do que 0. Log de 0 você tira. Log de 0 na base 10 é x. 10 elevado a x é 0. Existe alguma coisa? Existe algum valor de x que satisfaça? Qual é o valor que é usado como expoente do 10 dá 0? Não existe. Então, x maior do que 0. Sempre esteja atento às condições de existência do logaritmo para fazer intersecções com respostas do problema. Então, x maior do que 0. E também, o x aqui eu poderia inverter para ficar mais interessante ainda o problema. Vamos pôr um maior igual a 3. Então, vou inverter o sinal da desigualdade, porque a base está entre 0 e 1. A proporção é inversa. Conforme aumenta o x,
diminui o y. Se eu tenho uma comparação de y's que dá maior ou igual, a comparação de x vai ser menor ou igual. Vai ser inversamente proporcional. Então, x menor ou igual a 3. Veja que essas duas condições têm que ser satisfeitas. Então, maior do que 0 e menor ou igual a 3. Ou seja, um intervalo real que vai aberto em 0, fechado em 3. Posso usar colchetes, posso usar chaves com x pertence a R tal que. Então, está aí a maneira de se fazer uma inequação logarítmica. E por que é feita dessa forma, invertendo-se sinal da desigualdade? Aconteceu a mesma coisa, veja a aula anterior de exponenciação, de função exponencial, aconteceu a mesma coisa com função exponencial. Base maior do que 1, conserva sinal da desigualdade ao comparar expoentes. Base entre 0 e 1, inverte sinal da desigualdade ao comparar expoentes. Comparação de logaritmandos segue o mesmo procedimento. Base do logaritmo maior do que 1, conserva o sinal da desigualdade. Base do logaritmo entre 0 e 1, inverte o sinal da desigualdade. Veja na apostila exercícios sobre logaritmo. Procure também nas provas resolvidas da SPSEX que há aí no canal ou de outros concursos. Procure questões sobre logaritmo para complementar esse estudo. Baixe a apostila, faça os exercícios, veja os exercícios resolvidos. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.